Livro de Ruth, no capítulo 1, texto para a exposição da palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, irmãos. Vamos ler todo o capítulo. Peço a sua atenção para a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor, meus amados. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vê depois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. Te louvamos por ela estar aberta neste culto ao Senhor. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe no nosso entendimento, no nosso coração, por meio da tua santa e bendita palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos este momento precioso no culto. E que assim o Senhor pastoreie e fortaleça o nosso coração. Essa é a nossa oração, ó Deus, agradecidos por tudo e por este momento sublime da pregação da tua palavra, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos,
Quando nós olhamos para um texto tão sério, tão solene quanto este, nós temos que nos perguntar que esperança existe para aqueles que passam por lutas. Que esperança existe para aqueles que se distanciam do Senhor em meio às crises, em meio às dificuldades? Como alguém que passa por uma luta pode encher o seu coração de esperança quando passam por momentos difíceis? O livro de Ruth, meus amados irmãos, é um livro que nos fala da graça de Deus em meio a algumas desgraças. E apesar de momentos tão difíceis por Ruth e sua família ter se distanciado do Senhor por uma luta específica, nós vamos ver que em meio a tantas lutas e dificuldades, a presença do Senhor está ao lado dessas pessoas, ao lado de Ruth e Noemi em especial. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que no momento de dificuldade existe esperança, tanto para nós que passamos por crises, passamos por reveses e passamos por distanciamento do Senhor. Muitas vezes há pessoas que podem se afastar diante de Deus no meio da sua luta específica, no meio da sua batalha individual. Mas o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que ama o seu povo e é capaz de fazer o que for necessário para mostrar uma história de graça quando essas pessoas tomam as escolhas erradas. Eu não sei se os irmãos se lembram dessa história, mas este livro está inserido entre o livro de Juízes e o livro do primeiro livro de Samuel. E nós vamos ver, meus irmãos, que em meio a histórias de grandes homens de Deus, a história de multidões, existe uma mulher, um indivíduo, ou mulheres, mesmo personagens pequenos, que são lembrados pelo Senhor. Embora, meus irmãos, Deus trate com o seu povo de uma forma geral, o livro de Ruth nos mostra a história que Deus trata conosco individualmente. E Ele conhece cada coração e em meio à nossa dificuldade individual, o Senhor é capaz de cuidar de nós na nossa individualidade, na nossa individualidade como povo do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que traz de volta aquelas pessoas que muitas vezes não têm esperança. E é por isso que nesta noite, meus irmãos, em meio a uma situação pandêmica, em meio a uma situação em que o nosso coração pode se sentir atribulado, esse texto desta noite está nos desafiando a fazer o seguinte: como eu posso lidar com as crises? O que eu devo fazer quando a crise bate à minha porta? O que eu devo fazer ou como eu devo prosseguir quando as lutas atravessam o meu coração? Irmãos, esse texto é muito rico. E a minha oração é para que o Senhor, assim como trabalhou na história de Ruth, trabalhe no meu e no seu coração. Então, eu queria deixar esse seguinte tema, né? O que fazer no meio da crise? O que nós temos feito, irmãos? Já parou para pensar no seu coração como você tem procedido em meio às lutas? Então, a palavra vai nos dar diversos ensinamentos no meio das dificuldades. Nós vemos Jó, quando o presbítero falou que em meio à experiência difícil, ele conheceu a Deus não somente de ouvir falar, mas porque agora, com uma experiência difícil, os seus olhos passaram a ver melhor a Deus. Então, meus irmãos, esse texto não é diferente. Ele quer pastorear o nosso coração para nos ajudar a vivermos melhor em meio às crises. E aí nós vamos ver muitas lições preciosas da palavra do Senhor. A primeira lição, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina nesta noite é que nós temos que lidar em meio à crise nos refugiando no nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mas, meus irmãos, olhem, podem ter certeza, quando a situação aperta, quando o calo aperta o nosso pé, muitas vezes nós podemos fazer o contrário. E quando a palavra do Senhor vem ao nosso encontro, Elimeleque, como pai de família, como cabeça do lar, estava enfrentando um dilema. Em Belém de Judá, cidade onde ele morava, ele estava passando por necessidade. Belém, irmão, significa casa do pão. Alguns pastores vão falar que faltou pão na casa do pão. Veio a crise, veio a luta, veio a dificuldade. E Elimeleque, meus irmãos, tomou uma decisão errada. Ao invés dele se refugiar no Senhor, ao invés dele orar, pedir direção,
a gente vai ver que ele sai da cidade, vai para Moabe, que é uma terra idólatra, onde ali se adorava o deus Camus, que sacrificava crianças, né? E nós vamos ver, meus irmãos, que em meio a esse contexto tão terrível, ele saiu de uma cidade onde estava a presença do Senhor, o próprio povo de Deus, e ao invés dele se refugiar, ele vai para uma outra cidade. Irmãos, às vezes isso acontece, viu? Às vezes nós podemos sair de uma cidade para conseguir uma coisa melhor. Eu venho do Nordeste e eu vejo muitas pessoas tentando vir a São Paulo para conseguir um emprego, para conseguir uma situação, mas de uma forma prática e já aplicando, nós temos que fazer isso debaixo de oração, debaixo da dependência de Deus. E olhem, meus irmãos, como a família vai proceder e como o personagem principal, que é Deus, vai trabalhar no coração dessas pessoas. Olhem a partir do verso 1 até o verso 5 novamente. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, meus irmãos, aqui, só para a gente entender a história, pode ser que essa história em que julgavam os juízes esteja atrelada ao tempo de Gideão, onde foi assolada uma fome devastadora. Então, alguns vão sugerir que seja no tempo de Juízes 5. Deem uma olhada depois nesse texto. Houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, era uma família até extensa. Marido, mulher, suas crianças, seus filhos, né? E se tornaram adultos. Este homem se chamava Elimeleque. Irmãos, Elimeleque o Senhor é o nosso rei. Olha que nome sugestivo, né? Se nós olharmos na palavra de Deus, muitos nomes tinham a ver com a personalidade, com a crença, com a fé da pessoa, mas se Deus reina, Elimeleque não foi tão dependente de Deus, porque ao invés de ele confiar no Senhor, ele saiu para uma terra estrangeira. E sua mulher, Noemi, que é ditosa, alegre, abençoada, né? Ela vai mudar o nome lá na frente, nós vamos ver. E nós vamos ver, meus amados, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Os nomes deles já são curiosos. E o pastor Eliezer, que talvez esteja nos ouvindo, ele gosta muito dos nomes. Eram nomes associados à enfermidade, irmãos. Malom era enfermo e Quilion está por volta aí de fragilidade. Pode ser que eles morreram até por alguma situação específica que os assolou. E ali, na fragilidade deles, eles acabaram morrendo. Então, o nome tem associação com fraquezas, falta de força física, né? E olhem mais, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ali ficaram. O interessante, meus irmãos, nessa história, é que eles foram não para ficar quase 10 anos, eles foram só para evitar a situação da fome. Mas sabe quando você vai um tempo, passa um ano, passa 2, passam 5, passam quase 10, foi isso que aconteceu, irmãos. Eles saíram da terra natal para buscar um refrigério numa situação específica, mas o tempo, a acomodação, algumas coisas fizeram com que eles ali ficassem, e apesar do longo tempo, Deus já queria trabalhar na história dessas pessoas, já queria trabalhar na história dessa família. Irmãos, olhem o verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Meus amados, o correto era que quando Elimeleque morresse, eles voltassem para sua terra natal. Ele tinha que ser enterrado na sua própria terra. Mas isso não acontece, meus irmãos. Eles vão fincar os pés, eles vão ficar mais tempo ali. E o versículo 4 vai falar que eles casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa. Orfa significa firmeza, né? Mas ela não foi firme para ficar firme com a sua sogra, né? E nós vamos ver a outra que se chama Ruth, né? Ruth significa amizade. E numa história, meus irmãos, de tanta desgraça, surge uma bela amizade, né? Olhem mais. E ficaram ali quase 10 anos, né? Então foi o tempo de permanência. E meus irmãos, nessa história tão difícil, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Meus amados, olhem que história difícil. Nós vamos ver que Elimeleque sai com a sua família para conseguir comida, para conseguir mantimento, para conseguir, num tempo de tanta dificuldade, o seu recurso diário, o seu pão de cada dia, a sua necessidade física.
Mas já pensou que história difícil? Você sai da sua terra natal, com a sua família completa, e você vê toda a sua família se perder ao longo dos anos. O pai morre, os filhos morrem, a mulher fica desamparada, suas noras também, não tem mais futura geração para gerar filhos e ali haver outros casamentos. Nós vamos ver, meus irmãos, que numa história tão difícil, nós temos que olhar pelo prisma da graça de Deus. Quando algumas pessoas se afastam do Senhor, Deus é capaz de fazer o que for necessário para trazê-las de volta, para trabalhar no coração delas, para moldar a sua vida de volta ao Senhor. O lugar daquela mulher, irmãos, de Noemi, de Ruth, não era em Moabe. E Deus, numa história de tamanha aflição, quer mostrar que o Senhor trabalha até em momentos difíceis. E nessa história, Deus vai trabalhar com a graça para mostrar, meus irmãos, que o refúgio não é em Moabe, para mostrar que o refúgio não é tendo certa acomodação, mas para mostrar que o nosso refúgio, de fato, é no Senhor. Nós precisamos voltar a nossa vida ao nosso Deus. Refúgio seguro é somente na presença de Deus. E, meus irmãos, olhem, há pessoas que hoje podem estar abastadas, podem estar bem, podem ter todos os recursos, mas se ela estiver longe de Deus, ela não está no refúgio correto. A palavra de Deus vai falar que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós sempre temos que confiar no Senhor dos Exércitos. E, meus irmãos, quando eu ainda não era pastor, eu já lidei com o desafio de não saber responder perguntas, ou ter respostas para pessoas que falavam que estava tudo bem quando a pessoa não tinha Deus. Meus irmãos, se Deus não trabalhar na vida de pessoas que não têm Deus, é muito importante essa pessoa se preocupar. Porque a palavra do Senhor em Provérbios 2 vai falar que a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Mas se o Senhor trabalhar na vida daqueles que estão longe, mesmo com situações difíceis, e trouxerem elas de volta para casa, louve a Deus. Porque o Pai nos trata como filhos e disciplina a todo aquele que ama e a todo aquele que quer bem. Meus irmãos, Noemi não deveria estar em Moabe. E Deus vai trazer essa mulher, vai transformar a vida de Ruth. Eu espero, meus irmãos, que o Senhor trabalhe o nosso coração, para que sempre possamos estar perto do Senhor e ter Deus como refúgio maior na nossa vida. Quem é o nosso tesouro, irmãos? Deus estava ensinando da pior maneira, de uma situação muito forte e intensa, a vida de Noemi. Mas, meus irmãos, seja o que for, que nós possamos ser felizes com Jesus, nosso Senhor. Mas uma outra lição que a palavra nos ensina, irmãos, que além de nós nos refugiarmos em Deus, nós temos que ser atraídos pela bondade do Senhor. Meus irmãos, eu acredito que o nosso Deus é um Deus que permite que nós passemos por aflição. A aflição, a provação, o fogo das lutas, elas vão trabalhar em nós sempre para fazer de nós melhores servos do Senhor. Irmãos, se toda a vida fosse só bênção, eu não sei o que seria da gente. Muitos não se voltariam para Deus. Você sabia disso? Muitos ficariam na sua acomodação, ficariam na sua liberdade, não olhariam para Cristo. Mas, meus irmãos, Deus tem a sua forma de trabalhar. E, com certeza, Ele vai mostrar, mesmo em meio à disciplina, a sua mão de bondade, a sua mão graciosa, o seu cuidado amoroso para com o seu povo. E, apesar, meus irmãos, dessa mulher ter experimentado tanta aflição, ela vai ouvir algo que vai encher o seu coração de esperança. Então, a segunda lição não é só se refugiar em Deus, mas seja atraído pela bondade divina. Irmãos, será que no meio da luta nós conseguimos olhar para a bondade do Senhor? Será que no meio da provação você consegue dizer, ainda Deus é bom? Irmãos, é fácil dizer, Deus é bom quando as coisas vão bem. Quando não tenho lutas. Quando eu não passo por situações aflitivas na minha vida. Mas será que você pode dizer, Deus é bom quando você perde alguém? Será que você pode dizer que Deus é bom quando você passa por uma situação no seu trabalho? Será que você pode dizer Deus é bom quando você passa por uma dificuldade na família? Não é escola dominical, mas vocês podem dizer, irmãos? Dá um silêncio no ar, né? Mas é o que diz o hino, meus irmãos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte
sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, olhem, não é fácil, mas eu já vi pessoas dizendo, Deus é bom, ó pastor, porque o meu esposo que faleceu conheceu Jesus Cristo antes da sua morte. Eu posso dizer que Deus é bom porque no meio da doença do meu filho, Deus cuidou dos familiares ao redor. Irmãos, numa leitura da vida onde as coisas parecem ser difíceis, Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos aqui justamente esta bênção, irmãos. Olhem aí, a partir do verso 6 até o verso 18. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Essa palavra voltar é interessante, irmãos. O pastor Hernandes vai falar que nessa divisão, para ficar claro, dona Cida, vai falar tanto de ida para Moabe, de volta para a terra, chegada na terra. Então, olhem essa divisão que ela é interessante, né? E olha lá, se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, olha como Deus é bom. Você vê essa mulher passando por tantas lutas, mas ela ouviu uma coisa que vai mudar a sua história e o seu coração. Ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. A gente tem o pão na mesa todo dia, mas já pensou você com fome renovar o seu coração, sabendo que o Senhor se lembrou do seu povo? Olha que coisa! E aí, o verso 7 vai nos mostrar a história, irmãos, de desprendimento de órfã, né? Mas de uma ligação maravilhosa da graça de Deus. Olhem o verso 7. Saiu, pois, com ela suas duas noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Irmãos, morreram e comigo. Essa mulher vai falar, o Senhor veio com tudo contra mim. Mas quem é o autor de todas as bênçãos? Quem? Deus. Minhas irmãs, vocês podem voltar. E não é Camus vos abençoe, mas o Senhor Deus vos abençoe. Ele é quem vai cuidar de vocês. Olhem mais. Deixe-me ver, verso 8, né? 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Meus irmãos, nessa despedida, nessa conversa, há choro, há tristeza, há situações de despedidas, né? Mas Deus vai continuar trabalhando na história. Vamos ver mais. Verso 10. E disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Então, é a história muito parecida com Tamar lá em Gênesis, né? Se ela tivesse mais filhos, meus irmãos, eles poderiam crescer, se casar com Orfa e Ruth, e assim suscitar descendência para Malom e Quilion, que morreram antes e precocemente, né? Mas ela não tinha isso, ela não tinha essa esperança, né? E vai falar assim, voltem, minhas filhas, voltem para seus maridos, tenham outros relacionamentos, vocês vão me esperar até que eles viessem a crescer, se tivessem filhos. Verso 13, abster-vos-ieis de tomardes marido, vocês vão se abster de ter um relacionamento novo por minha causa. Olhem mais, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim, o que diz aí, meus irmãos? Eu peço que vocês leiam um pouco desse texto. Por quê? O ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Que coisa forte isso, não é, irmãos? Ela vai ver por um dado momento Deus como aquele que se irou contra ela. Mas uns vão dizer que ela tinha Deus como inimigo, meus irmãos, pela punição tão severa, mas outros vão dizer que Deus tratou com ela, né? É interessante que lá na frente o texto vai falar, o Senhor que me fez voltar. Apesar dela ter sentido o golpe, ela entendeu que Deus estava tratando com ela e com o seu coração. Olhem mais.
Então, de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo, lembra o nome de Orfa, irmãos? Firmeza, tá? Pra vocês gravarem aí. Com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta à tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, que coisa linda, uma luta tão aflitiva. Meus amados, essa mulher foi apertada de todos os sentidos. Ela vai falar: não me chamem Noemi, me chamem Mara, pelas tragédias, por tudo aquilo que aconteceu na vida de Noemi. Mas, meus irmãos, numa situação tão difícil, Deus vai trabalhar na história dessas duas mulheres e o Senhor vai converter o coração de Ruth. Irmãos, olhem, isso é difícil que eu vou falar. Às vezes nós podemos passar por uma situação que dói no nosso coração. Mas já pensou se Deus converter uma pessoa? Que bênção pode ser? E Deus nos atrair com a sua bondade divina. Orfa foi para casa, mas essa mulher vai falar: o seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você for sepultado, eu também vou ser sepultada. O contrato de amizade, de carinho, de amor, não era só com Deus apenas, meus irmãos, mas se Noemi morresse, ela também queria ser enterrada com o povo do Senhor. Ruth, eu não sou mais de Moabe, eu não sou mais desse mundão, eu sou de Deus. E onde quer que você for, eu vou estar ali também. Irmãos, num contexto tão difícil e assolador, o Senhor vai converter a vida de Ruth. E nessa história de amizade, elas vão juntas para a terra de Belém. Vamos ver mais. Verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E aí, nisso, meus irmãos, ela ainda faz um juramento. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Se eu quebrar, o Senhor se vire comigo. Olha que coisa séria. Verso 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Meus irmãos, olhem, a gente vê nesse texto tão difícil ainda uma história de fé. Eu vejo muitas outras pessoas que, se não tivessem o Senhor como refúgio, que se não fossem atraídas por Deus, elas poderiam falar assim: o Senhor descarregou sua ira comigo, igreja, estou fora. Igreja, eu não volto. Eu não volto para ter relacionamento com este Deus. Mas, meus irmãos, é o contrário. Ela ouve a bondade do Senhor. É Deus quem nos atrai. A palavra de Deus vai nos falar que o Senhor é benigno. E com benignidades Ele nos atrai para Ele. E com essa bondade, meus irmãos, Noemi, ela não joga a vida fora. Ela não blasfema contra Deus. Ela não entra em depressão. Mas ela depende do Senhor. Volta para a terra. Olha para Deus. Com essa história de volta, Deus trabalha no coração de Ruth. E, meus irmãos, em meio a uma história de graça, de desgraça, a bondade e a misericórdia do Senhor, que dura para sempre, foi ao coração dessas mulheres. Irmãos, que em meio à nossa luta, sejamos atraídos pela bondade de Deus. O Senhor não somente tem bondades, mas a palavra nos ensina que Deus é bom. Isso é qualidade de Deus. Isso é manifestação do Senhor. E apesar da luta, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso te atrai? Isso alegra o seu coração? Isso nos faz voltar sempre para o Senhor, irmãos. Que nós, como povo de Deus, possamos sentir isso. Que nós possamos ouvir de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E, meus irmãos, se for para pessoas serem transformadas, para a gente é difícil. Mas Deus é Deus e ainda vale a pena ver conversões até no meio da dor. Isso é difícil demais, meus irmãos. Mas é a forma de Deus trabalhar. A gente não sabe como o Senhor trabalha, mas Deus é soberano e Ele tem o melhor por vir.
Ainda bem que a história de Ruth não acaba no capítulo 1, viu? É isso que a gente vai ver mais para frente. Mas olhem a outra lição, irmãos. Além de nós nos refugiarmos em Deus, de sermos atraídos pela bondade do Senhor, outra coisa importante em meio à crise, irmãos, é nós encontrarmos alegria em Deus. É o contrário aqui que o texto vai falar, não é? Mas é uma lição que está implícita em todo o livro de Ruth. Vamos ver a partir do verso 19. Por favor, irmãos, leiam a palavra do Senhor, do 19 ao 22. Isso, irmãos. Então, agora é o período não só da volta, mas da chegada de fato, né? E nós vamos ver que quando elas chegaram a Belém, toda a cidade se comoveu. A ideia aqui, meus irmãos, é possível que, puxa, eles saíram daqui com o esposo, com os filhos, e agora voltam só com uma mulher estranha, moabita. A cidade se comoveu, irmãos. A cidade perguntou: o que está acontecendo? Essa aí é aquela ditosa, essa aí é Noemi. E quando ela chega, meus irmãos, verso 20 vai nos falar: não me chamem Noemi, não me chamem ditosa, chamem-me Mara. Mara, lembra de Mara, irmãos? A Mara está lá em Êxodo 15, quando o povo de Israel foram para as águas de Mara, significam águas amargas. E, meus irmãos, essa mulher vai falar: não me chamem ditosa, não me chamem de abençoada, me chamem de amargura, porque o Senhor descarregou a sua ira contra mim. Olhem aí o que vai dizer o verso de 20 e 21. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Meus irmãos, ela vai dizer algo muito forte, mas ela entende que Deus está trabalhando no coração dela até em meio à aflição. Irmãos, essa mulher ainda era crente. Ela vai entender que o peso do Senhor foi contra ela, mas ela ainda está lá. Ela ainda está na presença de Deus. Ela ainda volta para a sua terra. Mas o texto vai nos falar: irmãos, Deus não só me amargurou, mas eu parti alegre. Mas foi um erro. Deus trabalhou em meio a esse erro, essa saída que não deveria acontecer. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que vocês me chamariam Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Meus irmãos, olhem, ela sentiu o golpe. Foi algo muito difícil, mas talvez ela não voltaria se ela estivesse com o seu filho, com seus filhos e com o seu marido. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil ser chamado ditoso ou ditosa quando a situação vem tão forte, tão intensa assim na vida do seu povo. Mas o verso 22, irmãos, vai nos falar assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, a gente tem mais 3 capítulos aqui. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a história de Ruth e de Noemi não acabam com essa destruição avassaladora da perda da sua família. A gente vai ver que como o autor estivesse dando umas cenas do próximo capítulo para falar assim: Noemi, você pode falar para mim que você é amarga ou tem amargura no seu coração. Mas saiba que a sua história, ela não acaba aqui. A sua história, ela não acaba em meio a essas perdas. Irmãos, lembram da história de Jó? Jó, num só dia, perdeu muitos dos seus bens, perdeu seus gados, perdeu não um filho só,
não só 2, mas perdeu 10 num só dia. Mas Deus trabalhou lá na frente para mostrar que Deus ainda estava com ele. Deus deu mais filhos, mostrando o cuidado do Senhor. Irmãos, olhem, às vezes pode parecer que no meio da luta a gente só vai ter tristeza. Pastor, não me chama de alegre, não. Não me fala aquele texto de Filipenses 4, não. Alegrai-vos no Senhor, outra vez desalegrai. Você não sabe da minha luta? Você não sabe o que eu passo em casa? Você não sabe a dor que eu sinto? Meus irmãos, existe um Deus que está conosco até nessas lutas, nesse momento difícil. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola na nossa tribulação, para que um dia nós possamos consolar aqueles que vão precisar do consolo de Deus. Meus irmãos, não é fácil, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Noemi vai falar nesse texto que não tem alegria. Não me chamem de alegre, não me chamem de abençoada, mas ela é. Nós somos, nós temos as bênçãos de Deus, meus irmãos. O versículo 22, Marcos, vai falar assim: chegou o tempo da cevada, depois vai chegar o tempo do trigo, vai chegar a festa da Páscoa, vai chegar o Pentecostes. Vai ter um tempo no capítulo 2 que vai aparecer um bonitão ali, chamado Boaz. As mulheres gostaram aí, né? Brincadeira, meus queridos. Mas a gente vê que nessa história aparece Boaz, um parente resgatador, o cuidado de Deus. Ruth, uma mulher estrangeira, vai ser tataravó de Davi. Essa mulher vai estar na genealogia de Jesus. Não vou dar spoiler, que eu vou pregar mais na frente esse texto. Mas já pensou, meus irmãos, você passar por uma luta tão difícil, mas conhecer o Senhor e ainda ter ligação com a raiz de Davi e ter ligação com a raiz de Jesus? Nós não sabemos, meus irmãos, como Deus vai trabalhar, mas nós temos que crer que no fim é muito importante ver a ação de Deus na nossa vida, até nos momentos difíceis. Deus vai trabalhar, meus irmãos, conosco com a sua bondade, mas pode ter momentos que Deus pode pesar a mão. E a leitura que a gente tem que fazer da vida não é falar Deus me odeia. Deus não nos odeia, irmãos. Deus não descarrega a ira dele sobre nós porque ele nos odeia. É o contrário. Se Deus te tirar de longe e te trouxer para ele, é porque Deus te ama de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E podem ter certeza, irmãos, que essa mulher, mais para frente, vai ser ditosa, vai ser alegre, e vai ver a forma como o Senhor trabalha no seu coração. Irmãos, a nossa vida não acaba no luto, não acaba num aperto de emprego, não acaba numa tragédia, não acaba no momento em que as coisas vêm com tudo contra nós. Como nós cantamos no hino, mestre, o mar se revolta, as ondas atendem o meu mandato. Tudo está no controle do Senhor. E, meus amados, com certeza, esta mulher vai entender que ela é feliz, não em Moabe, mas ela é feliz em Belém, na casa do pão, com o povo de Deus, com o Senhor na sua vida. E, meus irmãos, eu não sei como Deus tem trabalhado no seu coração, mas se você está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos aqui sendo trabalhados por Deus, seja no momento alegre, seja no momento difícil, é porque Deus ama você. Podem ter pessoas que ainda não estão no convívio do Senhor, mas assim como a ovelha perdida, assim como o filho pródigo, assim como Noemi, Deus é capaz de nos trazer de volta para falar: filho, você não é de Moab. Filho, você não é da galera lá do filho pródigo. Você é meu. Eu amo você. E, meus irmãos, se Deus fizer isso com aqueles que ainda não estão conosco, é um presente que Deus pode dar para nós. Não é fácil pregar um texto desse não, viu, meus amados? Não é. Mas é como diz certo cântico, que eu já disse quando eu cheguei aqui, Deus feliz. Tem um cântico chamado Tapeceiro, irmãos.
Ele fala mais ou menos assim, eu já vou terminar a minha mensagem, a palavra do Senhor. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Paciente no seu tear. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores, alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, não imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Você está nas mãos do tapeceiro? Consegue ver isso? Meus irmãos, com certeza a nossa história, ela não está jogada sozinha. Nós temos um Deus que ama, que cuida de nós e que nos faz nesta noite, durante toda a nossa caminhada, bem-aventurados, ditosos no nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos, e que em meio à história de qualquer provação, o nome de Cristo seja glorificado. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, meus amados, pedir a bênção de Deus sobre nós. Querido Deus, muito obrigado, Pai amado, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que pudemos prestar ao Senhor nesta noite. E queremos te agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos um Deus que nos ama, que é justo, que nos disciplina, que traz de volta o seu povo, que cuida de nós, porque a Tua misericórdia dura para sempre, ó Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, pela forma como o Senhor trabalhou na vida de Noemi, de Ruth, ó Senhor, a ponto de elas conhecerem ao Senhor, de serem mulheres importantes para o Senhor mesmo, ó Deus. E muito obrigado, porque o Senhor faz isso não somente com elas, mas faz com o Teu povo também. Muito obrigado ao Senhor, porque mesmo em meio às provações, mesmo em meio às crises, nós podemos dizer que o Senhor nos ama com amor eterno. E muito obrigado por esta bênção no nosso coração. E o Senhor, ó Deus, com a Tua imensa bondade, fortaleça, ó Senhor, cada coração. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das dificuldades que nós passamos, e como é bom, ó Deus, buscarmos refúgio no Senhor. Como é bom, ó Deus, nos ampararmos em Ti. Elevamos os olhos para os montes. De onde nos virá o socorro? Ó Deus, que nós possamos proclamar com a boca cheia e com o coração fervoroso, o nosso socorro vem do Senhor. Ó Pai amado, nos ajuda também, ó Deus, a realmente sermos atraídos pela Tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor nos atrai com o Teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos ama sobremaneira e que nós sintamos isso nesta noite e durante a nossa caminhada contigo. Ó Deus amado, nos fortalece também, ó Deus, a ponto de encontrarmos alegria no Senhor. Talvez, como Noemi, muitos podem dizer, como eu vou ser alegre no meio da minha luta, ó Deus. Mas o Senhor é bom. O Senhor se lembra de nós no nosso abatimento. O Senhor está ao nosso lado e continua, ó Deus, sustentando a vida de cada servo Teu, cada filho Teu. Fortalece-nos, ó Senhor. Muito obrigado por esta palavra e que ela encontre guarida no nosso coração. Esse é o nosso pedido, no nome santo e abençoador de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.